depois que eu fiz o visual dos anos 70, muita gente sentiu falta de ver algo mais disco e eu pensei, nossa, como é que eu esqueci de fazer alguma coisa mais disco? Então, essa aqui é uma versão mais disco, bem mais vibrante, bem mais... Vou dançar a noite inteira usando umas cores vibrantes. Enfim, eu espero muito que vocês gostem, todos os produtos estão listados lá embaixo. E eu utilizei minha paleta de 120A da Pink Gloss, que eu já guardei, desculpa. Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem do tutorial. Como sempre, eu vou começar com uma base para sombras em toda a pálpebra. E eu vou estender um pouco mais além por causa desses puxadinhos que nós temos com a sombra. E eu também vou colocar rente aos cílios inferiores. Utilizando um pincel de sombras comum, eu vou misturar 2 pratas da minha paleta de 120 cores e colocar na minha pálpebra móvel, pressionando. Eu vou deixar um pouquinho do lacrimal e um pouquinho do canto exterior. Coisa assim de meio centímetro de cada lado. Essa cor não tem que ficar super opaca porque ela é uma base para o glitter, então é só para trabalhar com ela. Agora eu vou utilizar essa ponta do pincel, então não as laterais, bem a ponta dele mesmo. E primeiro eu vou utilizar um roxo metálico da paleta. E eu tô utilizando metálico porque ele ajuda a ficar um pouco mais fácil de esfumar. Depois eu vou acertar mais, deixar mais marcado com um opaco. Mas o que eu farei agora? Eu quero um ângulo que termine aqui, onde estaria o finalzinho da minha sobrancelha. A minha sobrancelha termina um pouquinho antes do que eu gostaria. Sempre preencho um pouquinho mais. Mas é só você pensar, a sobrancelha terminaria aqui e é pra lá que eu quero este ângulo. Então, eu marquei, pra lá. E seguindo a mesma linha, eu marco a partir do meu côncavo. Assim. Então, eu só puxo e marco até o côncavo. Com o pincel, eu vou preencher um terço inicial, quer dizer, final, com esta cor. E vou trazer um pouco mais pra dentro. Um pouco desse set de cores nesse pincel. Eu vou pegar um lavanda que tá logo depois pra colocar aqui próximo do meu lacrimal. Vindo pra dentro dos cílios da pálpebra móvel. Agora eu vou utilizar um pincel chanfrado. Selecionar um roxo opaco. Pode misturar um pouco com metálico se você quiser, o que eu farei. E reforçar bastante esse traço. Com um pincel bem pequenininho, eu vou pegar aquele mesmo lavanda da parte inicial da pálpebra móvel e peguei bem na ponta. Eu vou colocar logo acima do roxo com movimentos suaves até o começo do lacrimal, dando uma esfumada leve. Se você tiver dificuldade de fazer este traço assim à mão livre, sinta-se à vontade para usar um daqueles truques de colocar durex. É só que dá para fazer à mão livre, não tenha medo. Só você ter uma mão firme que tudo dá certo. Agora, com um pincel maior, tradicional de colocar de sombras, eu vou utilizar primeiro o branco, logo abaixo da sobrancelha. Fazendo o caminho até encontrar o lilás. E aqui na lateral. Com o mesmo pincel que eu passei o lavanda, vou dar uma esfumada de leve para ele não se perder. E com o mesmo pincel eu vou utilizar um tom dourado bem rente aqui ao pico da sobrancelha. Só nele. Agora, pra passar o meu glitter, eu vou utilizar uma mistura que na verdade é própria pra glitter, mas um colírio daqueles de hidratar os olhos tem o mesmo efeito. Você não quer usar água, a água não faz o glitter fixar tanto quanto uma dessas duas substâncias. Você pode também misturar um pouquinho de glicerina com água, numa mistura que é 1/3 glicerina, 2/3 água, e fazer a mesma coisa. Só a água mesmo por si só que não tem muito efeito. Eu vou utilizar um glitter holográfico. Você pode utilizar um glitter prata.
num pincel comum e vou pressionar na pálpebra móvel. Só aonde tem o prata. Sempre que esse glitter cai nos meus cílios, quando eu começo a piscar, eu começo a ver um mundo tão colorido. Eu sinto como se eu fosse um unicórnio. Provavelmente não devia dizer isso no YouTube. Pronto, isso deve ser glitter suficiente pra essa vida. Com meu pincel pequenininho novamente eu vou só aqui no côncavo pegar um pouquinho do lavanda e reforçar. Bem aqui no centro. E eu também vou reforçar o meu canto externo com o roxo. Agora eu vou tirar um pouco do glitter que caiu aqui e eu já volto. Bem, eu quase não acredito nisso, mas eu esqueci de apertar o gravar para a segunda parte. Ai, burra, burra, burra. O que eu fiz foi utilizar no meu pincel chanfrado um tom de turquesa da paleta. Eu molhei um pouquinho meu pincel com a mesma substância que eu utilizei no glitter e eu fiz um delineado aqui embaixo, super simples. Próximo ao meu lacrimal, eu utilizei uma sombra prateada bem cintilante para dar um brilhinho extra. E com um pincel bem pequenininho, bem pequenininho, eu peguei o branco opaco da paleta e eu desenhei entre o triângulozinho que fica entre as duas cores aqui. Então, eu fiz 1, 2 e depois eu mesclei pra cima até a sobrancelha. Em seguida, com um delineador líquido bem fininho, eu fiz um traço super fininho que vai até a metade da onde vai a minha sombra. E com o restinho do pincel, eu fiz um gatinho também aqui embaixo, até a metade do gatinho inferior. Desculpa, perdões, que eu esqueci de gravar. Fazia muito tempo que eu não fazia essa besteira, mas enfim. Agora eu vou curvar meus cílios, passar máscara e aplicar esses cílios postiços que também são da Pink Gloss. E eu vou deixar a referência deles marcada com tudo lá embaixo e eu já venho. Voltei. Desculpa que a iluminação não tá das melhores. Eu tô fumando mais tarde do que eu gostaria, o dia inteiro foi nublado, então, enfim. Mas da minha paleta de 28 blushes da Pink Gloss, eu vou optar por este rosa aqui, que é um pouquinho metálico, este aqui. E assim como da outra vez, eu vou concentrar um pouco mais no final das minhas bochechas. E logo depois, eu vou utilizar o mesmo pincel, só tirar um pouco do excesso. Eu vou utilizar um iluminador bem oi, assim, cheguei. Aqui. Vamos lá, bola disco. E pra finalizar, da minha paleta de 32 cores de batom, eu vou utilizar este rosa metálico aqui, aplicar com o meu próprio dedo. E eu vou fortalecer um pouco dele com este outro rosa aqui. Está, então, o visual final é algo bem mais cheguei do que normalmente eu faço, mas eu espero que vocês se divirtam. Ele fica bem mais usável se você não fizer aqui pra baixo. Mas é isso, muito obrigada por assistirem, por tudo e tchau! Os brincos que eu estou usando são da Maria Linda e eu vou deixar o link deles também lá embaixo, caso alguém se pergunte, esses daqui. E agora sim, tchau!